Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet. Eu estou gravando esse vídeo extremamente rápido. Eu estou inclusive gravando de qualquer jeito. Estou, sei lá, pronto para dormir, estou de pijama, óculos, mas é porque eu queria falar sobre a minha impressão das manifestações que eu fui hoje lá na Avenida Paulista. Basicamente, o que eu percebi lá, e não estou dizendo que todos concordaram comigo, é uma certa perda de foco grave. Porque a gente já sabia que o foco ia talvez se perder. Por quê? Primeiro, porque a redução dos 20 centavos foi real. Aconteceu a redução dos 20 centavos, a Prefeitura e o Estado de São Paulo concordaram em abaixar as tarifas para o preço que eram antes. Quando isso foi feito, o movimento Passe Livre, que era quem estava coordenando os movimentos, todos eles até então, tirou o corpo fora porque ele falou assim: o nosso objetivo para este momento já foi alcançado, nós não precisamos mais organizar nada. Só que o povo não quis ficar parado, né? Enfim, até uma atitude coerente, e continuou marcando as manifestações, inclusive uma que estava agendada para hoje pelo movimento Passe Livre, antes deles saberem que a medida ia ser tomada, né? O movimento Passe Livre cancelou a manifestação de hoje, mas a manifestação aconteceu. A manifestação de hoje eu senti um clima de animosidade muito grande, porque um grupo do PT resolveu marcar uma passeata exatamente no mesmo dia e na mesmo horário. As pessoas estavam querendo levantar outras bandeiras, como inclusive aquelas bandeiras dos Anonymous lá, né, contra a PEC 33 e 37, que é uma medida razoável para, sei lá, para a renúncia do Renan Calheiros, que também, a meu ver, é um pedido razoável. Só que o que acontece? Essas pessoas que entraram em conflito estavam muito exaltadas, tá? Não houve nada de violento, como houve no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi muito violento. Em São Paulo, até onde eu presenciei, não foi muito violento, mas foi algo agressivo. Foi algo agressivo, não teve nenhum ataque físico, mas foi muito verbal, tá? Contra as pessoas dos movimentos partidários. E o que eu estava querendo dizer quando eu falei que não era para se levantar bandeiras partidárias dessas manifestações, tá? É porque a bandeira partidária, ela estava sendo usada como desculpa pelos governantes, tá, para não atender às exigências. Ela estava dizendo: isso daí é movimento feito pelo PSTU, pelo PCO, tá? E eles estão querendo só minar o nosso governo porque eles são contra a gente, isso é fato, então eu não vou dar atenção para eles. A mídia, inclusive, estava querendo dizer desta forma. O que acontece? Ficou mais do que claro nos últimos dias, e depois, inclusive, da manifestação de segunda-feira que eu participei, que a mídia já não estava mais dizendo que os movimentos tinham uma origem desses partidos pequenos, e que os próprios políticos que estavam envolvidos nas tomadas de decisões já não acreditavam que os partidos tivessem uma razão majoritária. Então não teria mais a necessidade de omitir esses partidos. Os partidos, eles estavam realmente, a existência dos partidos estavam realmente atrapalhando o entendimento dessas manifestações naquele momento da semana passada, até segunda-feira. A partir do momento que você já teve a coisa revogada e você teve a percepção da mídia e da opinião pública de que aqueles partidos pequenos não estavam tomando conta da situação, pareceu mais óbvio que não há necessidade de você ser violento com relação aos partidos. Você pode, obviamente, solicitar que eles abaixassem as bandeiras, que foi o que o PT fez. Depois de muita gente reclamar, o PT acabou abaixando as bandeiras hoje lá na Avenida Paulista. A reação em outras cidades foi muito violenta, tá? Então, eu acredito que agora, se forem para continuar os protestos, é uma hora de você manter um foco do que reclamar, especificamente do que reclamar, e principalmente pensar por que aqueles partidos não deveriam estar ali. Eu já não tenho mais certeza de que aqueles partidos não deveriam estar ali. Eu acho que eles talvez possam estar lá, talvez todos eles, e tenham que estar representados. O grande problema é que as pessoas não queriam a representação partidária, porque um partido, ele carrega uma ideologia, e as pessoas não estavam lutando por uma ideologia, elas estavam lutando por uma atitude real, que eram os 20 centavos. Esses 20 centavos já foi conseguido, então agora as pessoas estão brigando e sem um motivo real. E me preocupou uma coisa que eu achei piada há 2 dias atrás, e agora eu tô começando a levar a sério. As pessoas estão realmente falando do impeachment da Dilma. Olha, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não gosto da presidente Dilma, eu não votei na Dilma, mas eu não vejo a menor razão para ela sofrer um processo de impeachment. Ela não fez absolutamente nada de errado, ela tá segurando a onda dentro das expectativas que se tem dela, e o que está sendo cobrado dela são coisas que não cabem a ela. Sabe, não cabe a ela fazer essas coisas. Isso aí tem que ser cobrado do legislativo, basicamente, tá? As coisas que estão sendo cobradas. Eu não falei, mas eu conversei com muitas pessoas nesse meio tempo, tá? Discuti com muitas pessoas, assisti muitos vídeos, li muitos textos agora nessas 3 horas, tá? E uma dessas pessoas foi o Guilherme Tomichil, que vocês conhecem, do canal Ciência do Cotidiano. E o Guilherme comentou que ele chegou a ver pessoas falando sobre a dissolução do Congresso, tá? Gente,
pera lá, entendeu? Não é porque o Congresso tem um monte de corruptos que o Congresso tem que ser dissolvido. Não, isso não é um processo bom. E todas as vezes na história em que o Congresso foi dissolvido, isso gerou uma ditadura horrorosa e sanguinária, tá? Haja visto N exemplos que eu poderia citar aqui, sabe? Da Alemanha à China. Não, dissolver Congresso não é a solução, tá? E muito menos tirar as pessoas que estão lá. Você tem que fazer elas terminarem de cumprir o mandato delas, você tem que fazer com que elas cumpram o dever da qual elas foram incumbidas de estarem lá. Você só pode tirar elas de lá se elas cometerem algum crime horroroso, sabe? E não é o caso do que aparentemente está acontecendo com a Dilma, sabe? Não faz o menor sentido isso. E para coroar essa situação, um idiota completamente retardado atropelou um menino em Ribeirão Preto e matou o menino. Ele estava na passeata, né, o menino, e o cara acharam o perfil dele, eu não vou nem falar o nome dele aqui, mas o cara é um pit boy, daqueles caras todo fortinho, jiu-jiteiro, sabe? Se achando o bonzão. E o cara simplesmente atropelou o moleque, porque o moleque não quis dar passagem. O moleque não, né? A multidão não quis dar passagem pra ele passar com a picape dele. Ele falou: minha picape é maior que vocês, eu vou atropelar vocês. E ele atropelou os moleques, e um dos moleques morreu, e outras pessoas ficaram feridas. Tá? O moleque foi esmagado, literalmente esmagado. Esse caso desse jovem foi muito claro. Esse idiota atropelou o moleque porque ele achou que não ia acontecer nada, sabe? Porque ele falou: eu sou mais forte, a minha SUV é muito maior e eu posso. Então tem que tomar muito cuidado com esses protestos a partir de agora. Eles têm que ter um foco, e principalmente com a saída do movimento Passe Livre, alguém tem que tomar as rédeas desses movimentos. Esses movimentos não podem ser simplesmente uma galera no meio da rua aleatória porque tá junto, entendeu? Não pode. Pra dizer, tá, o movimento começa aqui e acaba aqui. Porque se você colocar só um monte de gente desesperada no meio da rua, isso vira anarquia. Anarquia é sem governo, e sem governo é lei marcial, sabe? Vira Somália. Não dá, não tem condições, tá? Fora de cogitação, a espécie humana não sobrevive sem governo. Não importa se é anarcocapitalismo ou anarcocomunismo, não importa. Qualquer coisa anarco é utopia ou bagunça. Então, gente, era só isso que eu queria falar. Um abraço pra vocês. Falou.